da coisa B também aumenta. Só que inversamente ocorre o oposto, tá? E agora nós vamos, dar uma olhadinha aí nos mecanismos de interação das radiações com o tecido, tá bom? Transferência linear de energia, esse é um item muito importante. Quando células em uma cultura são expostas à radiação ionizante, pode ser mostrado, para a maioria dos efeitos observados, que a quantidade de energia absorvida pela célula é claramente uma variável muito importante. Outro fator bastante relevante, sob o ponto de vista de efeitos biológicos, é a qualidade da radiação, sendo que os efeitos maiores serão produzidos em áreas de ionização mais frequente. A incidência de radiação ionizante densa dará lugar a uma ionização do meio mais intensa do que a radiação ionizante esparsa. Tá? Uma vez que a quantidade de ionização é dependente da energia, ou seja, depende da energia liberada no meio, então a qualidade de diferentes tipos de radiação pode ser comparada tomando por base, aí vem importante, tá, em destaque ali, tomando por base a energia média liberada por unidade de comprimento ao longo do caminho percorrido no meio irradiado. Repetindo, energia média liberada por unidade de comprimento ao longo do caminho percorrido, no meio irradiado, ou seja, quanto mais energia ela libera em determinada quantidade de espaço percorrida, ela vai influir aí na sua LET. Essa quantidade é denominada transferência linear de energia, ou TLE, da radiação. O termo LET é a sigla para esse mesmo fenômeno, só que em inglês é mais usado o termo LET e não TLE. Normalmente é expressa em keV por milímetro, keV, unidade de energia, e milímetros, unidade de medida de comprimento. E que depende de modo complexo da massa, energia e carga da radiação ionizante. Assim, por exemplo, para um valor típico de transferência linear de energia para um elétron posto em movimento pela radiação do cobalto 60, ou seja, 0,25 keV por milímetro, serão liberados 250 eletronvolts de energia ao longo de uma trajetória de 1 milímetro de comprimento, ou seja, essa partícula, no caso, ela liberou 250 eletronvolts em apenas 1 milímetro de comprimento, ou seja, 1 milímetro de trajetória. Agora vamos aí à cereja do bolo, Radiações eletromagnéticas como raio-x e raio gama, que são radiações não corpusculares, ou seja, não possuem massa, nem em raio-x, nem em gama, ou ainda partículas beta, têm a probabilidade baixa de interagir com os átomos do meio irradiado e, portanto, liberam sua energia ao longo de uma trajetória relativamente longa. Lembrando que a LET, transferência linear de energia, a transferência linear de energia é a energia por unidade de comprimento, por unidade de trajetória. Então, elas liberam ao longo de uma trajetória relativamente longa. Raio-x e raio gama por não possuírem massa, e as partículas beta, em virtude da massa ser muito pequena, seu diâmetro é pequeno. Por outro lado, partículas alfa, que são maiores, relembram o núcleo, são os núcleos de hélio, partículas alfa. Os prótons, que são 10.000 vezes maiores do que o elétron, e os nêutrons, que por sua vez também
são 10.000 vezes maiores do que um elétron. Para quem não lembra aí, a partícula alfa é composta por 2 prótons e 2 nêutrons no núcleo do hélio. Então, elas liberam sua energia ao longo de uma trajetória mais curta, né, em decorrência de maior probabilidade de colisão com o meio. Vamos traduzir isso aí. Se você pegar uma bola daquela de pilates, onde o pessoal alonga a coluna, e pegar uma bolinha de gude, tá, uma bolinha de vidro, aquela pequenininha, qual corpo, qual bola vai ter mais probabilidade de atingir alguma coisa no seu caminho? Vai ser a bola de pilates, que é maior. Um corpo, né, um ser humano, um paciente com 1 Gray, né, de radiação X ou radiação gama, a pele do paciente não vai sofrer da mesma forma como se você tivesse irradiado a pele do paciente com 1 Gray de partículas alfa. Lembrando que as partículas alfa são bloqueadas por uma folha de papel, então o poder de penetração da partícula alfa no tecido humano vai ser muito baixo, ou seja, ela vai liberar uma quantidade muito grande de energia num percurso mais curto. E isso aí que vai trazer o dano à pele do paciente, tá bom? Quando a radiação ela tem menos interação com o meio, como a radiação X e a radiação gama, ela distribui essa energia numa trajetória, num percurso maior. Então, se nós nos lembramos que a LET é energia sobre unidade de medida, se você tem uma unidade de medida grande, dividindo a mesma quantidade de energia, você vai ter uma LET mais baixa, tá bom?